Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francinés de História, certo? Estou passando aqui para explicar a atividade da nossa aula dessa semana, certo? Alguns de vocês já me conhecem, outros não. Quero desejar a vocês sejam bem-vindos, viu? À nossa escola Aline Silva Madruga e vamos dar início à nossa atividade, certo? Pessoal, a nossa atividade dessa semana será sobre o iluminismo. Gente, a gente finalizou, certo, a nossa atividade de revisão da semana passada e agora vamos dar início ao nosso primeiro conteúdo, que é o iluminismo. E o que é iluminismo, professor? Pessoal, o iluminismo é um movimento cultural, artístico, certo, e científico que contestava as ideias do antigo regime. Que antigo regime era esse? Era o regime baseado no absolutismo monárquico da Europa, certo? Dos séculos 16, 17, 18. Então, o iluminismo veio contestar essas ideias, onde o rei tinha o poder absoluto, as pessoas não tinham autonomia nem liberdade de pensamento. Tudo passava pela mão do rei, sejam as leis, a questão da educação, tudo era feito e monopolizado pelo rei, certo? Então, o iluminismo, como vem dizendo aí, ó, falando um pouquinho da questão do contexto da sociedade europeia durante o século XVIII e antes, né? A sociedade europeia era profundamente desigual, ou seja, poucas pessoas tinham muito e muitas pessoas não tinham nada ou viviam em condições precárias, certo? E hierarquizada, como assim? Existiam os estados, as classes sociais, como exemplo, o rei, a nobreza, o clero e o terceiro estado, que eram os burgueses, os camponeses e os demais trabalhadores da cidade. E esse terceiro estado aí, que abrange burgueses, camponeses, trabalhadores urbanos, não tinham direitos políticos e, como é que se diz, direitos sociais, direitos a escolher representantes, direito de ter um julgamento digno, tudo era manipulado pelo rei. Só a nobreza e o clero tinham o privilégio de não pagar impostos e estavam ali do lado do rei na questão dos privilégios. E os demais sofriam, pagavam o preço, sustentavam essa sociedade, certo, pessoal? Como vem dizendo, o clero e a nobreza eram os grupos dominantes. Eles eram donos das maiores propriedades de terra e estavam isentos de muitos impostos. A maior parte da população era formada basicamente por camponeses, trabalhadores urbanos e burgueses, como eu disse a vocês. Esses grupos não tinham acesso aos privilégios da nobreza nem a postos de comando e pagavam altos impostos. Sustentavam essa sociedade desigual, certo? Os nobres, clero e o rei não trabalhavam, não pagavam impostos, e as pessoas que trabalhavam, pagavam impostos, tinham condições precárias de vida, certo? Tirando os burgueses, que eram bem abastados, tinham dinheiro, mas não tinham o direito político. Esses burgueses, mesmo sendo bem de vida, com muito dinheiro, eles não tinham direito político. Tudo estava na mão do clero e da nobreza, certo? E os burgueses pagavam caro, né, os impostos para sustentar esse pessoal aí. E eles não gostavam disso, né? Ninguém gosta disso. Você pagar seus impostos para sustentar uma classe, um grupo de pessoas que não pagam impostos e esbanja dinheiro enquanto você está ali trabalhando, né? Bom, dando continuidade, a sociedade europeia do antigo regime, como eu disse a vocês, que esse regime é esse período aí em que o rei tinha o poder absoluto, nas monarquias absolutistas da Europa. Temos os principais exemplos: Inglaterra, França, Portugal, Espanha, certo? Era uma sociedade estamental, na qual a origem mais do que a renda determinava a posição social do indivíduo. Nascimento. A nobreza, muitos não tinham grande riqueza, mas por nascer de uma família nobre, eles tinham privilégios, não pagavam impostos e inclusive os impostos que os burgueses, os camponeses e os trabalhadores urbanos pagavam eram destinados para sustentar essa classe, certo? Algo que as pessoas ficavam altamente revoltadas, né? Pessoas trabalhando, ganhando seu sofrido dinheiro para estar sustentando pessoas por ter esse nascimento nobre, por ser de grandes famílias, famosas, nobres,
de um determinado local, de um determinado país, não pagavam impostos e viviam do luxo, enquanto você tinha que trabalhar, entendeu? A sociedade era dividida em estamentos, camadas, entre os quais os indivíduos praticamente não tinham nenhuma possibilidade de transitar. Nesse período, formou-se na Europa um movimento de intelectuais conhecido como Iluminismo. Os iluministas defendiam a igualdade e a autonomia dos seres humanos e eram contrários aos privilégios da nobreza, certo? Aí embaixo vem falando sobre a questão do pensamento iluminista, certo? Que também era conhecido como Ilustração, foi um movimento de crítica ao antigo regime, como eu disse a vocês. Os pensadores iluministas, intelectuais de diversas áreas do conhecimento, eram contrários à influência política e cultural da Igreja Católica, aos privilégios da nobreza, à servidão no campo, certo? Que esse período aí, pessoal, existiam as grandes proprietárias e as pessoas que trabalhavam, os camponeses, eram servos com pouco direito, salário nenhum. Eles recebiam uma parte da colheita como pagamento para se sustentar, certo? Sofriam com condições precárias de vida. Tudo isso o movimento iluminista era contra. Os monopólios comerciais e a censura. Os monopólios é o Estado, na figura do rei, determinar o preço do imposto, com quem negociar, certo? E a censura é você não ter o livre pensamento de criticar uma determinada autoridade, uma determinada situação, certo? Na sua nação. Você não podia criticar um presidente, nessa época aí, não podia criticar o rei. Se fosse criticar o rei, você era condenado à morte, sem um julgamento justo. Simplesmente o rei dava a sentença de morte a você, certo? Tudo isso, como eu falei a vocês, os ministros eram contra. Bom, dando continuidade, eles defendiam a igualdade entre os seres humanos, ou seja, que ninguém deveria ter privilégios em razão de sua origem familiar ou social. Defendiam também que as leis deveriam ser determinadas com base na razão humana, sem recorrer a justificativas religiosas ou à tradição. Consideravam ainda que o estabelecimento de um contrato social, um acordo realizado entre os cidadãos e o Estado, garantiria a propriedade e a convivência pacífica entre as pessoas. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: é importante a existência do Estado. E quem é o Estado? Nesse momento aí é o rei. Mas que esse Estado, que o rei ou que um primeiro-ministro ou um presidente garanta o direito do cidadão e essas leis sejam feitas de formas democráticas, onde o cidadão tenha o direito a um julgamento justo, qualquer delito que venha cometer, sem autoritarismo do rei ou do presidente ou do primeiro-ministro, certo? E que essas pessoas tenham o direito de trabalhar, de construir seu patrimônio, ter direito à propriedade privada, seja uma casa, uma terra, o seu comércio, sem o rei estar taxando altos tributos, altos impostos e tirando desse cidadão a sua riqueza, o seu ganho de vida e repassando para uma camada que não paga impostos, como os nobres, o clero, o próprio rei, entendeu? As pessoas têm direito a condições de vida iguais e cortar os privilégios dos grupos como a nobreza, que não paga imposto. Os iluministas queriam que esse grupo sim pagasse imposto e vivesse do seu trabalho e não sendo sustentado por aqueles que estavam trabalhando, certo? Aí, pessoal, para não prolongar muito o vídeo, temos aí também os filósofos das luzes. Por que luzes, professor? Porque esse movimento aí do iluminismo veio iluminar o pensamento humano de forma racional, de forma a colocar no centro o homem. Porque até então o que prevalecia era a igreja, a questão religiosa, onde tudo era baseado no misticismo, superstição, entendeu? E isso aí veio com a razão, o homem no centro. E isso através da ciência, através do pensamento racional, através da autonomia ao pensamento humano, a autonomia do homem ter liberdade de criticar, de se posicionar, certo? Outra coisa também era que os iluministas defendiam a questão do livre pensamento, da liberdade de crença, porque até então só podia cultuar a questão
em países que fossem católicos, você tinha que ser cristão católico. Em países que você fosse protestante, você deveria ser protestante, certo? Então, os iluministas criticavam essa questão da intolerância religiosa. Tipo, se você é de um país que a Igreja Católica predomina, você só pode ser católico. Jamais você pode ser protestante, você pode ser islâmico, você pode não ser, inclusive, não ter nenhuma religião. Então, eles criticavam essa questão da intolerância, que é aquela questão, ou você é dessa religião, ou você está fora, ou você é perseguido, ou você é torturado, entendeu? Isso, os iluministas eram contra essa questão da intolerância religiosa. As pessoas têm o direito de professar sua crença, seja ela qual for, entendeu? De origem africana, cristã, islâmica, budista, enfim. Você tem o direito a professar a sua crença. Inclusive é isso que os iluministas defendem. Bom, aqui temos um pouquinho dos filósofos desse período aí. Temos John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, certo? Mais abaixo temos o liberalismo econômico, porque até então, pessoal, o Estado intervia muito na economia. O rei que determinava o funcionamento da economia, o imposto a ser cobrado, e os iluministas não concordavam com isso. Eles queriam um Estado, uma economia liberal, onde o indivíduo pudesse reger seu trabalho, seu comércio, sem tributações absurdas por parte do rei. Eles deveriam ter a livre iniciativa de concorrer, de comercializar com quem eles quisessem, certo? Os iluministas defendiam isso. Tem a questão também das luzes na educação, que é acender, clarear o mundo na educação, porque quem predominava aí era a igreja, o ensino religioso, certo? E os iluministas queriam uma educação oferecida pelo Estado de forma gratuita e separada do ensino religioso, da igreja, da influência religiosa, uma educação que fosse baseada na razão, certo? No conhecimento humano, certo? Nas ciências. Finalizando, temos aí a parte do despotismo esclarecido, que foram aqueles reis, muitos espertos, viram que estavam perdendo espaço na política, porque o movimento estava crescendo e a contestação da população era enorme, então eles resolveram ficar amiguinhos. Vamos adotar as ideias iluministas, gente, porque eu sou um rei esclarecido. Mas, na verdade, eles eram contraditórios. Por quê? Porque eles defendiam algumas ideias abertas do iluminismo, mas mantinham a questão da servidão das pessoas, não davam direito de escolha de representante, não davam o direito das pessoas contestarem a ação do próprio rei, certo? Inclusive, muitos desses reis aí dessa época, aí, como temos exemplo aí, de rei da Rússia, Suécia, Espanha, trocavam cartas ou tinham até mesmo no seu palácio algum pensador iluminista. Mas que na prática esses reis não praticavam as ideias iluministas. Eles só utilizavam o que era conveniente a ele. Mostrar que era um rei esclarecido, um rei que estava aberto a novas ideias. Mas na realidade, na prática, as pessoas continuam sem ter direito de criticá-lo, sem ter o direito do livre comércio, sem ter o direito à propriedade privada, sem que o rei interfira ou o rei confisque na vontade ou bel prazer do rei, certo? A intolerância religiosa continuava, as pessoas eram proibidas de professar sua crença livremente, tinha que seguir aquela religião oficial do país, certo? E finalizando, temos aí o nosso exercício, pessoal, com 5 questões que vocês vão marcar X aí vocês vão copiar no caderno, certo? As perguntas e respostas, tirar uma foto e me enviar. Bom, eu percebi pela resposta de vocês na pesquisa da professora Jamile que vocês querem muito a questão do link, né? De responder ali no link e enviar. Bom, pessoal, eu estarei utilizando também o link nas próximas aulas, nas próximas atividades, mas também estarei utilizando também as atividades no caderno de vocês, porque eu quero ver o andamento, o nível de escrita de vocês, certo? Os argumentos das respostas de vocês.
Correto, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo aqui no privado do WhatsApp, que eu estarei à disposição. Se eu não responder na hora, não se preocupem. Quando tiver um tempo, eu estarei dando o retorno a vocês. Então, pessoal, aguardo o retorno, o contato de vocês e bons estudos. Até mais!